A aula mais importante da sua vida adulta começa agora. Seja muito bem-vinda à nossa aula Como Eliminar Pensamentos Intrusos Depois do Trauma. Eu sou a Gabriela Lemos, sou especialista na superação de traumas na infância e do trauma do abuso. E ao longo dessa aula eu vou te mostrar como viver uma vida adulta sem resquícios do trauma no seu inconsciente. Nessa aula você vai descobrir como começar a viver uma vida sem angústia, vontade de sumir, crise de pânico, culpa, bloqueios, ansiedade, baixa confiança, libido ou baixo senso de pertencimento. E como construir um posicionamento com segurança e relacionamentos saudáveis, seja no âmbito amoroso, familiar ou profissional. E tudo isso sem precisar se isolar de familiares ou amigos, sem precisar remoer suas angústias, sem precisar envolver mais pessoas, nem contar para ninguém o que você está passando, se assim você desejar. E principalmente, sem precisar revivendo a dor do trauma a cada gatilho ou pensamento. Eu vou te mostrar que quando você começar a viver uma vida sem medo, vergonha, raiva ou culpa, mesmo que você não saiba de onde vêm esses sentimentos ou qual que foi o seu trauma, a sua vida vai ter mais sentido. Você vai conseguir ter mais energia e foco para poder dedicar ao que você sempre quis. Toda a energia que hoje você gasta com pensamentos negativos, revivendo e fortalecendo sentimentos ruins, mas é tudo canalizada para a sua vida pessoal e profissional. Sabe por quê? Porque a maior parte da nossa vida a gente passa dentro da nossa cabeça. E aqui eu vou te mostrar como que você vai poder transformar a sua mente para viver tanto dentro ou fora dos seus pensamentos com tranquilidade, sem medo de ser feliz ou desfrutar dos seus prazeres. Se você aplicar o passo a passo, você vai aprender hoje, assim como outras pessoas, como conquistar o sonho de viver livre das amarras da angústia. Sem medo de sair de casa, sem precisar ficar se isolando, se escondendo de situações ou pessoas, sem crises de pânico, podendo conquistar um novo emprego, relacionamentos saudáveis, ser promovida no trabalho ou até pedir demissão e iniciar o seu próprio negócio. Além de ganhos secundários como a perda de peso. Hoje, essas pessoas conseguem ter o respeito e admiração dos mais próximos. Se sentem bem no convívio de amigos e de familiares, noites de sonos tranquilas, sem sonhos repetitivos, compulsões alimentares. Toda essa energia agora está sendo canalizada para focar e escolher o que elas desejam e as fazem sentir bem, sem angústia ou medo de desfrutar de uma vida social e profissional promissora. Enfim, ter a qualidade de vida que você merece. Se você não me conhece, fique aqui comigo, que eu vou te mostrar como que é possível, com apenas 5 passos, se livrar de vez de pensamentos intrusos em apenas alguns meses. Então, vem aqui comigo que a gente vai entender um pouco o que passa dentro do nosso psiquismo. Primeira coisa que a gente precisa entender é que o trauma é a impossibilidade de simbolizar a vivência. Então, o Freud traz como uma vivência algo externo, que a gente absorve, nos invade, e a gente não tem ferramenta suficiente para poder simbolizar, ou seja, digerir aquele conteúdo. É importante a gente lembrar que a maioria dos traumas estão na infância, porque na infância a gente tem, primeiro, todo mundo como uma autoridade. Então, tudo que se fala para a gente é uma verdade, a gente absorve aquilo muito facilmente. A gente não tem filtro. E também porque quando criança, a gente tem pouca ferramenta dentro do nosso psiquismo para poder digerir, para poder lidar com conteúdos. A criança é uma esponja, absorve tudo, mas dependendo do sentimento, da sensação, se aquilo apresentou um perigo, né, uma vergonha, ela vai absorver aquilo de uma forma muito mais intensa. Conforme a gente vai tendo outras vivências, vai crescendo, vai formando o nosso psiquismo, a gente vai então tendo ferramentas para poder lidar. Então, o que é importante? Muitas coisas a gente passou na infância, hoje, como adultos, se a gente passar novamente, ou quando a gente olha para trás, a gente acha que é uma bobagem. Mas o que ficou guardado no inconsciente foi daquela época, aquela criança indefesa, guardou aquilo no inconsciente sem poder digerir, sem poder simbolizar. E isso vai trazer mecanismos de defesa na vida adulta. Por isso que muitos traumas a gente não lembra, ou a gente não acredita que foi um trauma, a gente não entende aquilo como um trauma, porque na vida adulta, depois, a gente acha que é algo que pode ter sido importante, mas não tão grandioso.
Então, nem sempre, quando você está sentindo depressão, ansiedade, é porque você tem que ter passado por um trauma de abuso ou por um trauma de ter perdido pai e mãe, ou alguma coisa muito grande. Às vezes, muito do nosso processo terapêutico vai em pequenas coisas que foi acumulando até o transbordar do copo desse mecanismo de defesa que traz esses sentimentos. Aí, aqui para a gente entender, então, como que ficou guardado lá no nosso inconsciente, é importante entender como que o Freud, ali dentro da psicanálise, trouxe essa divisão. Então, o nosso consciente é o que a gente está aqui, o analítico, conversando. E no nosso inconsciente está muita coisa guardada. Por quê? Porque hoje, se eu vou abrir uma porta, eu não tenho que pensar que eu tenho que estender meu braço direito, colocar na maçaneta, puxar, girar para puxar. Eu já faço isso no piloto automático. E por isso que na vida adulta a gente tem muito mecanismo de defesa, de autossabotagem, angústias, porque ficou guardado como algo ali no piloto automático. E isso acontece para nossa sobrevivência. Imagina se tudo estivesse no meu consciente. Eu lembro o que eu comi 2 anos atrás, numa quarta-feira, dia 10 de agosto. Então, não, a gente vai registrar e guardar muito bem as coisas que têm muitas emoções, fortes emoções, tanto positiva e principalmente negativa para a nossa sobrevivência. Mas vamos entender, então, o que ele diz ali, dividindo o nosso inconsciente como id, ego e superego. O id, ele é o nosso desejo, o nosso instinto animal, a gente nasce com ele para nossa sobrevivência. A gente sempre vai estar buscando fugir da dor e em busca do benefício, do prazer. Então, a criança, ela chora porque ela está buscando sentir o prazer de ser saciada, de ser alimentada. Ou ela chora porque ela quer se sentir limpa, quer que troque a fralda. E a gente já nasce com esse instinto. O ego, ele vai ser construído a consciência do meu eu, do meu ser, conforme as experiências que eu vou vivendo. E o superego é a moral e a ética. A gente não nasce com ela, se cria dentro da nossa sociedade. O indivíduo saudável, ele vai ter o ego no centro e vai balancear o id e o superego. E o ego, ele vai ser ali como querer satisfazer os dois lados da balança. Mas por que então tem um pouco mais acima o superego? Por quê? A gente está com um id ali morrendo de raiva de uma pessoa, né? O nosso instinto ali está ali morrendo de raiva de uma pessoa. Eu não posso ir ali simplesmente vou matar essa pessoa, vou bater nessa pessoa. Tem o meu superego moral e ética, que foi construído pela sociedade, que para a gente viver em comunidade, a gente precisa, então, até um pouco superego acima do id, né, para eu poder me controlar ali. E o ego, ele vai procurar satisfazer os dois lados. Então, eu dou um exemplo, né, do meu id, do meu desejo. Eu estou morrendo de vontade de comer um chocolate às 6 horas da manhã. Meu instinto, minha vontade, né, animal. Aí o superego vai falar, não, mas 6 horas da manhã, se você continuar assim, você vai ter um infarto. Aí o ego, ele vem para satisfazer os dois lados. Então, vamos comer depois do almoço, que aí eu satisfaço o meu id e também satisfaço o ego, que vai ser como uma sobremesa, que é um pouco mais aceitável. E aí, a mesma coisa da questão sexual. Então, eu tô com vontade de fazer sexo com uma pessoa. Aí eu tô na balada, eu vou lá e tiro a roupa da pessoa e vou fazer sexo? Não, o superego vai falar, você vai ser preso, assim, você vai estar cometendo um crime. Aí, não, vamos conversar, trocar telefone e ver se essa pessoa tem interesse de encontrar novamente comigo. E aí, depois, pode ser que eu vou satisfazer os dois lados. Então, quase tudo a gente vai estar ali buscando equilibrar, mas sempre com o superego um pouquinho mais acima, o indivíduo saudável. Quando existe, então, um trauma, pode ser que aconteça a clivagem do ego, ou seja, aquilo me invadiu de uma certa forma que eu acabo perdendo a noção do meu eu, né, não conseguindo simbolizar. O superego, então, ele toma o comando, e aí ele fica, como a gente fala, de superego inflado. Ou seja, é uma pessoa que ela tem uma cobrança interna muito grande, ela oprime todos os prazeres e desejos, e é uma pessoa que tem uma autoacusação, uma busca de perfeição. Ou seja, é uma pessoa que não se sente suficiente, não sabe do seu valor como ser, busca sempre agradar e servir os outros. É uma pessoa que acredita que para estar ali naquele ambiente, para se sentir pertencente, está servindo, agradando. Ela por si só não se sente é, valorizada só de estar ali contribuindo com o seu ser. Eu dou muito o exemplo do almoço de domingo. Então, uma pessoa que está ali sempre buscando agradar, servir, mas ela não senta na mesa e sente que pode participar, sentir pertencente, contribuindo com uma conversa. Ela está sempre ali ou cozinhando, ou limpando, ou fazendo alguma coisa. A gente tem muito isso também como uma cobrança da sociedade no gênero feminino. Então, a mulher, ela é criada muito para servir e cuidar, né? E aí, às vezes, tem uma opressão muito grande do seu id, ou seja,
Tem muita mulher que sabe e faz muito a comida preferida do marido, dos pais, dos filhos, mas nunca faz a comida preferida dela. Vai fazer um passeio, a pessoa sempre busca agradar os filhos, os pais, as outras pessoas, mas nunca escolhe um lugar que ela gostaria, né? Ou mesmo eu dou o exemplo de vai sentar num restaurante, qual mesa? Ela nunca se posiciona, né? Ela nunca se sente ali que tem que colocar o prazer, a escolha dela, por mínima que seja, em prol ali de outras pessoas. Ela está sempre ali submissa, aceitando, né? Buscando servir e agradar, mesmo nos pequenos detalhes. Uma pessoa que trabalha muito, mas não é reconhecida, nunca está se sentindo suficiente, sofre, às vezes, diversos tipos de abusos, né? O chefe fala que vai promover, mas nunca chega essa promoção, começa um negócio e não consegue vender, não consegue se posicionar ali sabendo o valor do seu trabalho, do seu serviço, do que ela criou, né? É uma pessoa que fica ali se autoacusando, costumo falar que é uma pessoa que fica se dando auto-chibatadas ali, e acaba oprimindo também muito o id. Muitas das vezes porque tem a clivagem do ego, ou seja, eu não tenho a consciência do meu eu não tenho estrutura interna para saber o meu valor, para me sentir suficiente sozinha, sem ter a validação de outras. A gente tem aqui também sentimentos comuns: culpa, rancor, desprezo, revolta, inferioridade, solidão. Emoções: raiva, nojo, medo, tristeza. E vem a autopunição como mecanismo de defesa. Ou seja, para eu estar viva, eu preciso de um mínimo de prazer, um mínimo de uma pulsão de vida. Então a pessoa acaba buscando o prazer no álcool, na compulsão, porque eu preciso satisfazer aquele id minimamente, só que depois que eu satisfaço, vem aquela culpa, aquele superego inflado, se culpando, não devia ter comido aquele chocolate, não devia ter falado aquilo, não devia ter feito isso, sou uma pessoa muito ruim, ou um medo muito grande, né? Busca ali, às vezes, através da religião, ao invés de ser uma filosofia para poder amparar e acolher no seu caminho, é uma pessoa que usa mais para o medo, temeroso, né? Busca a religião com medo, não posso ter prazer nenhum, né? Tem que estar sempre ali no sofrimento. Não me sinto merecedora de nada, não me sinto pertencente de nada. Uma masturbação compulsiva, uma inibição da criatividade intelectual, profissional, sexual, a obsessão religiosa, uma autoexigência também muito grande. E aí, alguns dos sintomas são borderline, bipolar, depressão, estresse pós-trauma, né? O transtorno de pânico, fobias, transtornos alimentares, que pode ser a compulsão, mas também pode ser a bulimia, a anorexia. Se a pessoa não trabalhou, não elaborou, não digeriu aquele trauma, ela vai poder alternar. Então, na vida adulta, ela tem compulsão alimentar, mas na adolescência, ela teve anorexia e bulimia. Distúrbios sexuais, a mesma coisa. Então, depois que casa ou tem filho, acaba tendo um bloqueio de toque físico. E na juventude já não tinha esse problema. Distúrbio de sono, uma insônia, né, um estado de alerta muito grande, mas pode ser também uma pessoa que dorme por horas por não dar conta da realidade, né, de toda essa confusão interna, desse duelo interno que está ali dentro, e ela acaba preferindo dormir para poder não sentir tudo isso, e até infertilidade. Comportamentos, né? Uso de droga, a pessoa se sente a pior pessoa do mundo, não suficiente, se olha no espelho e se sente feia, ridícula, tem dificuldades com contato físico, com a aproximação de pessoas, de estar no meio mesmo de familiares e amigos. Outros comportamentos também, inconstância de objetivo, hiperatividade, impulsividade, né? Automutilação e autoagressão. Então, ela tem uma dor interna na alma muito grande, por causa de, né, às vezes não é um trauma, né? É a somatização de várias coisas que acaba trazendo essa dor grande. Então, a gente não vai conseguir olhar lá na causa e achar um momento específico. Pode ser que tenha um momento muito grande que você passou por um trauma mais agressivo, mas são as somatizações de vários sentimentos, né, de vários traumas que trouxeram o mesmo sentimento, que trazem essa dor na alma muito grande. E aí ela traz, às vezes, a automutilação e a autoagressão, tentando simbolizar, ou seja, quando eu machuco fisicamente, fisiologicamente, essa dor, às vezes, gera até um prazer para poder diminuir essa dor na alma que eu não consigo lidar. Comportamentos compulsivos, comportamentos de hostilidade, né? Uma pessoa que está ali se coloca sempre em risco, se coloca ali em situações, né, que depois ela vai ficar se punindo.
E também prejuízos físicos, né? Alterações gastrointestinais, dor pélvica, dispareunia, vaginismo, isso muito com traumas sexuais, abusos também. Mas pode ter também vários outros que não seja abuso, mas tem também como consequência a alteração gastrointestinal, vaginismo e dor pélvica. Agora, então, que vocês compreenderam o que é que acontece dentro do nosso psiquismo, a gente vai entender como que, através dos nossos 5 passos, que a gente idealizou aqui através do PSA, que você vai poder ter resultados para não só se livrar desses mecanismos de defesa, mas também ter ferramentas suficientes para que, futuramente, se você passe por situações traumáticas, situações difíceis, você tem a ferramenta para que você saiba simbolizar, digerir, né, se posicionar durante esses momentos. E aí você vai ter, então, um tratamento que é sustentável, ou seja, a gente vai olhar tanto para o passado, para o presente e para o futuro. Combinado? Qualquer dúvida, pode mandar para mim lá no WhatsApp e eu vou ter o maior prazer de responder. Bom, agora que você tem a base do que aconteceu no seu psiquismo, com fundamentos da psicanálise, eu vou te mostrar que com as 5 etapas completas você conseguirá controlar e afastar pensamentos negativos, estabilidade emocional para tomadas de decisões, energia vital para poder viver com qualidade, não permitir mais abusos ou traumas, escolher e fortalecer amizades e relacionamentos, se admirar e se sentir admirada. Colocando todos esses passos em prática, você não vai mais ficar anos repetindo ciclos abusivos e vivendo uma vida limitada por medo e crise de pânico. Não vai mais precisar ter que mudar de casa, cidade ou até de país, se afastar de familiares, amigos ou ficar prisioneiro dos próprios pensamentos que acabam te auto-sabotando e limitando sua potencialidade. E os próximos passos que você deve colocar em prática para se libertar dos mecanismos de defesa e finalmente se conectar com a sua essência são: primeiro passo, mapeamento dos mecanismos de defesa. A gente já começou fazendo aqui. Segundo passo, reprogramar o seu sentir, trabalhando lá o que está registrado no seu inconsciente. Terceiro passo, autoconstrução, fazendo a autoconstrução do ego, se houve a clivagem do ego. Quarto e último passo, comunicação e sexualidade. A sexualidade é considerada também a energia vital, pulsão de vida e da criatividade. Seguindo passo a passo dessa metodologia, você vai acordar mais disposta, com energia, para viver a vida que você merece em poucos meses. Conquistar a sua independência emocional e liberdade sexual. Você vai passar por um processo terapêutico seguro e sustentável. Vai aprender a dizer não e a respeitar os seus limites, sem se sentir culpada ou preocupar em mostrar o seu valor para se sentir reconhecida. Mas eu quero te mostrar como começar a implementar essas etapas de forma estratégica, adaptando dentro da sua realidade a partir de hoje. Existe muita coisa que você encontra por aí na internet e até de graça, mas é sem um direcionamento, sem saber o que funciona e o que não funciona. Como eu disse, aplicando as 5 etapas, você pode sim eliminar os pensamentos intrusos e colocar a sua independência emocional e a liberdade sexual em poucos meses. E para garantir que você implemente sem dúvida, sem dificuldade e com velocidade, eu quero pegar na sua mão e te mostrar a trilha mais rápida e segura para a conexão com a sua essência. Eu quero mostrar como nós vamos te ajudar a implementar na sua vida as 5 etapas. Existe um método chamado PSA que foi idealizado para poder te ajudar a, de fato, superar o trauma. Tudo isso aí da sua casa, a partir do seu momento de vida, dentro das 5 etapas que nós mostramos aqui. O PSA é um programa terapêutico online, individual e personalizado. Teremos acompanhamento semanal online com sessões terapêuticas. Sim, toda semana eu pessoalmente vou te chamar para te acompanhar dentro do seu processo terapêutico. Nós sabemos que cada pessoa viveu um trauma diferente e é por isso que eu vou estar toda semana te acompanhando de forma individual durante as sessões e também pelo WhatsApp. Além de fazermos encontros semanais, você vai ter a aplicação de ferramentas na prática, atividades que vão acelerar o seu processo terapêutico e as suas conquistas, eliminando pensamentos negativos, construindo relacionamentos pessoais e carreiras profissionais conectadas com a sua essência, sem angústia, medo, peso
ou medo de viver. Você terá um acompanhamento personalizado, respeitando o seu momento de vida e aplicando de forma prática, dentro da sua realidade, as 5 etapas. Eu vou te ajudar a chegar mais rápido no processo de autoconstrução do ego. O programa terapêutico individualizado é muito importante para que você não desista no meio do caminho ou na primeira dificuldade que aparecer. Porque eu sei que muitas coisas vão acontecer durante o processo terapêutico e principalmente fora do processo. São problemas financeiros, familiares, no trabalho. Tudo isso pode minar a sua energia. E é por isso que semanalmente eu vou estar junto com você, de forma individual, para poder acompanhar a sua evolução. Você vai ter um ambiente seguro para poder compartilhar e se sentir acolhida. Os horários para o agendamento das sessões e acompanhamento com o método PSA são restritos. Primeiro, a gente faz uma pré-avaliação para poder te conhecer e para que você também nos conheça. Assim, podemos identificar se o seu momento é adequado para iniciar o método PSA. Lembrando que não basta ter o valor do investimento financeiro para poder iniciar o processo terapêutico, porque aqui a gente é comprometido com o seu resultado, que acaba também, por consequência, sendo o nosso resultado. Nós estamos em um momento de ascensão e é por isso que iniciamos o tratamento apenas mediante a aprovação da pré-avaliação. E para você que já decidiu que deseja conquistar seus resultados dentro do método PSA, eu vou compartilhar aqui algumas dicas. Nós não aprovamos quem não está 100% comprometido com o processo. Também não aprovamos quem não tem reservado pelo menos 1 hora semanal para o nosso encontro, nossas sessões online e também 20 minutos por dia para poder aplicar as atividades e orientações que a gente vai definir lá no nosso encontro. Outro ponto importante é que nós não aprovamos quem se vitimiza. Entenda, você pode até ter sido vítima lá no passado, mas hoje, aqui comigo, você não é mais uma vítima. Te vejo como uma pessoa capaz de trilhar um novo futuro, e isso só é possível com a autorresponsabilidade. Eu não posso e não tenho pena ou dó, por pior que seja a sua história ou trauma. Eu já tratei inúmeras mulheres vítimas de abuso, inclusive com pais biológicos, dentre tantas outras histórias e situações. Falar que vai se matar, que não sabe se vai estar viva na próxima semana, ou mandar fotos se automutilando, é ponto essencial para que não seja aprovada. Afinal de contas, eu não trabalho sob ameaça. Entenda, eu vou sim te guiar e acolher nos piores momentos ou pensamentos. Mas não sou e nunca serei responsável pela sua mudança e conquista. Se eu não te vejo como uma pessoa capacitada a isso, impossível trilharmos o PSA juntas. E claro que a recíproca também é verdadeira. Agora que você já sabe como que funciona o início do nosso processo, nosso grande objetivo é alcançar o maior número de pessoas e encurtar o seu caminho até as suas conquistas. E é por isso que o nosso processo tem valores entre R$ 89,00 até R$ 1.000 mensais. Você está aqui conosco hoje é porque você não aguenta mais viver refém dos gatilhos, pensamentos e sentimentos que traumas estão trazendo para a sua vida adulta. E já não tem mais tempo a perder. Você quer viver na sua potencialidade máxima, conectada com a sua essência. E nós podemos te ajudar através da trilha PSA. Se você hoje sonha conseguir se libertar dos gatilhos, insônia, pesadelos, compulsões, sentimentos ruins, para começar a, de fato, a viver uma vida leve, confortável, dentro e fora da sua mente, podendo se destacar profissionalmente, vivendo experiências mágicas com os seus amigos, familiares, com confiança e pertencimento. Tudo isso é possível. Acesse agora esse número e solicite a sua avaliação. Nós vamos analisar e te retornar com a resposta o mais rápido possível para que, se aprovado, você possa iniciar o quanto antes o seu processo terapêutico. Seu investimento se paga com as primeiras conquistas do processo. Afinal, quanto você pagaria para nunca mais ter pensamentos compulsivos negativos? Para nunca mais sofrer outros abusos, seja em relacionamento, no trabalho, ou mesmo quando você está negociando um carro ou uma casa? Quanto valeria para você ver que as pessoas que você ama sentem orgulho de você e não mais dó ou piedade? Ou melhor, ter coragem e paz, com tranquilidade para poder falar não. Não mais absorver julgamentos e críticas de familiares. Trabalhar com o que sempre sonhou e ser valorizada por isso. Sentir feliz de ser quem é e de estar onde você está.
sem mais remoer o passado ou ficar se alimentando de um futuro esperançoso que nunca chega. Pois é, acredito que você pagaria facilmente muitos reais por mês o resto da sua vida para poder conquistar tudo isso. Mas calma, felizmente não é preciso. Em apenas alguns meses você já vai começar a iniciar essas conquistas. Então mande agora a mensagem para o WhatsApp solicitando a sua pré-avaliação. Eu estou te aguardando. Vamos iniciar agora a nossa conversa. Até lá!